Dizem que uma sala cheia de homens pode ser barulhenta sem emitir um som. Essa era a atmosfera dentro da casa de leilões de escravos da rua São Lourenço, em 12 de setembro de 1860. Um silêncio denso o suficiente para se sentir entre as costelas, como uma mão pressionando lentamente contra o peito, testando quanto o coração poderia suportar antes de se partir. Os ventiladores no teto nada faziam contra o calor de Pernambuco. O suor se acumulava nas golas de casacos finos, escorrendo pelo pescoço de homens que possuíam outros homens. No entanto, a umidade naquela sala não vinha do clima, era outra coisa. Algo que fazia até os traficantes de escravos mais experientes se remexerem em seus assentos, como meninos de escola que de repente se lembravam de que o inferno poderia ser real. A lote 43 subiu ao tablado descalça. Suas correntes tilintaram, um som metálico que mais parecia um aviso do que uma restrição. Ela não olhou para a multidão. Sem lágrimas, sem tremores, sem súplicas por piedade. Estava com a quietude de uma pedra colocada deliberadamente sobre um túmulo. Silêncio. Nem mesmo as habituais teatralidades do leiloeiro se fizeram presentes. Sua voz, alta e ensaiada, gaguejou ao ler a descrição dela. Mulher clara, cerca de 32 anos, proficiente em tarefas domésticas, parteira, alfabetizada, conhecimento de ervas. Ele pronunciou as palavras como se estivesse recitando um roteiro que não queria compreender. E por baixo de tudo isso, os homens nunca admitiriam. Havia memória. Eles recordavam as histórias sussurradas por trás de livros de contabilidade e taças de cachaça. A Fazenda Almeida, 4 homens mortos, uma mulher viva, um registro de mortes e uma mulher que guardava registros não com tinta, mas com respiração, veneno e silêncio. Das 27 pás levantadas naquela manhã, 26 baixaram em perfeito uníssono no momento em que o nome dela foi pronunciado. Ninguém olhou para ela. Ninguém encontrou seus olhos. O leiloeiro tentou brincar sobre superstição. Ninguém riu. Era um leilão de medo. Então veio João Ricardo Mendes, 34 botas polidas, dinheiro novo, arrogância, olhos brilhando com a fome de um homem que acreditava poder comprar um legado. Ele chegara de Recife com um baú cheio de herança e uma cabeça cheia de ambição. Viu uma barganha onde outros viam uma maldição. 10 reais. Sua voz cortou o silêncio como uma lâmina. Nenhuma pá se moveu para desafiá-lo. A sala não respirava. Até o ar parecia recuar. 10 reais. Dou-lhe uma. A voz do leiloeiro tremia. Dou-lhe 2, vendida. O martelo bateu e o som não era de madeira contra madeira. Era como terra sendo compactada sobre um caixão. Enquanto Clara era conduzida para fora do tablado, as correntes tilintando em ritmo com passos que não pertenciam ao medo, ela não olhou para trás. Olhou apenas para frente, para o homem que pensava ter comprado uma serva e, em vez disso, adquiriu uma sentença. João não entendia o que os outros na sala já haviam aceitado. Alguns preços são baixos porque o custo é pago depois. Lá fora, o calor pressionava como se o próprio céu quisesse sufocar Olinda. Enquanto Clara era carregada com os outros na carroça rumo à Fazenda Boa Vista, João assinava papéis que confirmavam sua compra. Sentiu um arrepio de vitória, a intoxicante euforia da aquisição que homens como ele confundiam com destino. O escrivão que registrou a venda não o parabenizou. Em vez disso, mergulhou a pena, pausou e disse algo que mal chegou a um sussurro. A justiça viaja em silêncio, Sr. Mendes. Ela não se anuncia. Ela simplesmente chega. João apenas sorriu pensando que era algum comentário poético sobre a lei. Não era. Era um aviso. Enquanto as rodas da carroça giravam e a rua São Lourenço desaparecia na névoa, os outros escravizados sentavam-se em resignação curvada, olhos baixos, ombros caídos. Clara não se parecia com eles. Sentava-se ereta, o olhar fixo à frente, como alguém que já sabia onde a estrada terminava. João notou isso. Por um momento, sentiu um arrepio na espinha, um instinto primal estranho, a parte da alma humana que ainda lembra quando o mundo era governado não por leis, mas por presságios. Ele afastou o pensamento com uma risada. Homens como ele não acreditam em presságios. Acreditam em terras, colheitas, sangue e lucro. Acreditam que controle é o mesmo que poder. Estão sempre errados porque o verdadeiro poder é o conhecimento que ninguém pode possuir. O verdadeiro poder parece uma mulher escravizada, avaliada em 10 reais, enquanto uma sala inteira de senhores desvia o olhar para evitar seus olhos, não por piedade, mas por reconhecimento. Eles tinham visto algo que não podiam esquecer. Tinham visto um livro de registros por trás de seu olhar, um registro mental, uma lista de nomes, uma promessa silenciosa. E antes que essa história termine, João aprenderá o que todos naquele leilão já sabiam.
Há pessoas que você não compra. Você negocia com elas e se não negociar, elas cobram. A estrada para a fazenda Boa Vista serpenteava por pântanos e cipós pendentes, como uma cobra que conhecia a paciência melhor que a fome. As rodas da carroça rangiam no solo úmido, e as cigarras gritavam nas árvores como se alertassem algo enterrado sob a lama para permanecer adormecido. João Ricardo Mendes cavalgava à frente sentindo o vento de seu próprio sucesso. Atrás dele, acorrentada por ferro, mas intocada pela derrota, Clara sentava-se como uma rainha no exílio, seus olhos firmes, refletindo a fazenda ao longe antes que qualquer outro pudesse vê-la. Para a maioria, Boa Vista parecia prosperidade, colunas altas e orgulhosas, tinta branca brilhante como osso, janelas reluzindo como olhos vigilantes. Mas sob a tinta a madeira estava podre. A fazenda mudara de mãos após a morte súbita do último senhor, sem herdeiros. Os locais diziam que a casa não lamentava por ele. Diziam que ela apenas esperava. Enquanto se aproximavam, o ar mudou. Sempre mudava em terras onde muito sofrimento havia impregnado o solo. Não se via, sentia-se. Peso que pressionava os ossos. O eco de passos de pessoas mortas há muito, que ainda caminhavam invisíveis. E para as pessoas acorrentadas naquela carroça, criadas em correntes, mas treinadas pela dor para notar o que os brancos não percebiam, elas sentiram primeiro. Clara ergueu o rosto para o vento. A maioria desviava o olhar da casa. Ela olhava diretamente para ela. João desmontou, entregando seu cavalo a um menino do estábulo. Ajustou o casaco, ansioso para se apresentar como senhor. Uma palavra que vinha fácil para homens que herdavam poder, mas nunca o conquistavam. Ferreira, o capataz, esperava pelos degraus da frente, magro, rígido, chapéu sob o braço como um soldado apresentando armas. Os trabalhadores vão para as senzalas, ele disse, lançando um olhar de lado para Clara. Todos, exceto ela. João assentiu. Ela vai ajudar com tarefas médicas. Coloquem-na na antiga cabana do capataz, perto das senzalas. Ferreira não se moveu, sua mandíbula se contraiu. Essa cabana fica de frente para o poço, ele disse, olhando novamente para Clara, depois para João. Alguns lugares nesta terra não deveriam estar de frente para nada. João dispensou o comentário com um gesto. Faça isso. Foi a primeira ordem que ele deu na fazenda Boa Vista e seria lembrada. Enquanto os recém-comprados desciam, as correntes tilintando como o som de moedas sendo contadas, uma mulher mais velha, Maria, com o rosto profundamente marcado pela dor, observou Clara passar. Seus olhos se encontraram. Clara não falou. Não precisava. Algo como reconhecimento passou entre elas, não de rosto, mas de propósito. João seguiu para a casa principal. As portas se abriram para ele, como as portas fazem para homens que acreditam que o mundo foi construído para girar a seu favor. A casa o engoliu. Atrás dele, os outros marcharam para as senzalas em silêncio. E em algum lugar na quietude daquela terra, algo tomou nota. Dentro do salão principal, o ar cheirava a óleo de limão e decadência. Retratos de antigos proprietários alinhavam-se nas paredes. Homens severos com cabelos empoados, mulheres cujos sorrisos nunca alcançavam os olhos, crianças posadas como bonecas de porcelana. Cada rosto carregava a mesma expressão. Posse. Posse de terras, posse de pessoas, posse de destino. Mas a casa guardava sua própria memória em suas tábuas, em suas vigas. Ela sabia como cada um deles havia morrido, e observava o novo senhor com um divertimento silencioso. João caminhava pelos corredores, admirando a arquitetura, falando de reformas e margens de lucro. Falava como um homem medindo um caixão, chamando-o de oportunidade. Lá fora, Clara estava sozinha perto do poço. As senzalas haviam se dispersado para seus catres, olhos desviados, mas ela permaneceu. Ajoelhou-se junto à borda de pedra, colocou a palma da mão contra ela e sussurrou. Não para Deus, não para espíritos da maneira que os brancos imaginavam, mas para a própria memória. Não era oração, era reconhecimento. O vento mudou. Os cipós nas árvores se moveram como algo respirando. O capataz observava do alpendre. Ferreira ficou na sombra de uma coluna observando-a. Ele vira homens quebrarem, mulheres desabarem em soluços, crianças se agarrando às mães até que cordas as separassem. Vira todas as reações ao cativeiro, mas nunca vira uma quietude como a dela. Suas correntes tilintaram quando ela se levantou, mas ela se movia como se fossem ornamentos, não amarras. Homens como Ferreira acreditavam no controle pelo medo. Clara não tinha medo, e isso a tornava perigosa de uma forma que ele ainda não compreendia. Ele cuspiu sobre o corrimão, tentando afastar a sensação, mas a sensação permaneceu. A noite caiu. A primeira noite em Boa Vista chegou sem cerimônia. Os grilos gritavam. Os campos permaneciam quietos. As paredes das senzalas rangiam como dentes em um sonho inquieto. Clara sentava-se em sua cabana,
sozinha com o silêncio que ela trazia consigo. Sobre a mesa não havia vela, nem cobertor, apenas um pequeno pedaço de tecido embrulhado com cuidado, um resquício de algo que João não descobriria até ser tarde demais. Na casa grande, João ergueu um copo de cachaça ao seu próprio sucesso. Clara dobrou o tecido e sussurrou novamente uma palavra dessa vez: livro, e naquele momento até o ar da noite parou para ouvir. À meia-noite em Boa Vista não dormia, escutava, os grilos não cantavam ali. O vento se movia de maneira diferente ao redor da casa, como se cada corrente de ar tivesse sido treinada para levar sussurros de volta às paredes. E dentro dessas paredes, João sentava-se no escritório do senhor, mapeando seu império em pergaminho, enquanto algo mais antigo que tinta escrita o mapeava. Em vez disso, a lamparina a óleo tremeluzia. Ele não notou. Homens como ele nunca notavam os pequenos movimentos, aqueles que sinalizavam que a mudança já havia entrado na sala. Ele espalhou os livros de contabilidade sobre a mesa, listas de nomes, idades, rendimento estimado por corpo. Homens que viam valor apenas no trabalho nunca entendiam. Os livros mais perigosos nunca eram escritos em tinta. Ele foi interrompido por uma batida. Ferreira entrou, chapéu nas mãos. Há algo que o senhor precisa saber sobre a nova mulher. João mal levantou os olhos. Clara? Ferreira hesitou. Uma mulher que sabe demais é pior que um homem com uma arma. João recostou-se na cadeira divertido. Medicina é útil? Ela aumentará a produção. Menos mortes significam maior retorno. Ferreira não sorriu. A fazenda Almeida disse algo assim. O nome pairou no ar como uma corrente de ar frio. João dispensou o comentário, mas o tom do capataz havia se infiltrado sob sua pele. Almeida, 4 mortos, fazenda abandonada. Ninguém daquela casa sobrevivera tempo suficiente para contar o que realmente acontecera. Ele serviu outro copo. O medo é uma ferramenta, Ferreira. Não deixe que ele o use. Use-o. Ferreira não disse nada, mas seus olhos se voltaram para a janela, para a fileira de cabanas onde uma única vela agora tremeluzia. A cabana de Clara. E o que ela está fazendo agora? Perguntou João casualmente. Na cabana do capataz, Clara não dormia. Sentava-se de pernas cruzadas no chão de madeira. Um pedaço de tecido estava à sua frente, o mesmo que tocara no poço. Um vestido de criança manchado pelo tempo, rasgado em uma costura. Ela o desdobrou lentamente, como um sacerdote revelando relíquias de um templo esquecido. Lá fora, alguém passou. Um dos trabalhadores do campo indo ao banheiro. Ele olhou pela janela dela e congelou. Há coisas que as pessoas das senzalas sabiam que não deveriam ver. Coisas que, se vistas, poderiam segui-lo até seus sonhos e sentar ao lado de sua cama até o amanhecer. O que ele viu não era uma mulher acorrentada. O que viu foi uma guardiã da memória. Clara não se moveu, não piscou. O homem seguiu apressado, cabeça baixa. Dentro, ela traçou o dedo pela borda desgastada do tecido. Seus lábios se moveram, não em português, não em oração. Algo mais antigo, algo carregado através do oceano nas mentes daqueles arrancados de seus lares, mas não de seu conhecimento. A palavra para equilíbrio, a palavra para dívida, a palavra para retorno. Ela dobrou o tecido e o colocou de volta na caixa de madeira. Então abriu a outra metade da caixa. Dentro havia pequenos frascos de vidro, raízes secas, pedras gravadas com símbolos que ninguém em Boa Vista poderia ler. Ela passou o dedo pela parte interna da tampa. Havia marcas esculpidas ali, pequenas incisões como uma contagem. 4 marcas, 4 homens. Ela pressionou o polegar contra o próximo espaço na madeira, mas não o esculpiu. Ainda não. Para ela, a justiça nunca era apressada. Era a medida. A casa respira. De volta à casa grande, João estava à janela do escritório, copo de cachaça na mão, olhando para as senzalas. Uma única luz fraca brilhava da cabana de Clara. Isso o incomodava por razões que ele não podia descrever. Ele afastou o pensamento. Homens como João acreditavam ser governantes de tudo o que viam. O que nunca entendiam era isto. Uma casa construída sobre correntes pertence, primeiro e sempre, aos acorrentados. As paredes de Boa Vista haviam absorvido muitos gritos, muitas respirações finais. Elas não ecoavam mais os nomes dos senhores. Lembravam os nomes daqueles que nunca foram registrados nos livros. E naquela noite, quando Clara fechou sua caixa e apagou sua vela, a casa lembrou de algo mais. A última vez que sua linhagem caminhou por esta terra com propósito, impérios caíram. Não por guerra, por livro, por equilíbrio, por mãos que curavam de dia e mediam justiça à noite. João terminou sua bebida. O copo tilintou contra a madeira. Lá fora o vento aumentou, não como o clima, como um aviso. A manhã chegou lentamente a Boa Vista, arrastando-se pelos campos como um animal que havia morrido, mas ainda não percebera. A neblina pairava baixa sobre a terra, densa e branca, abafando o mundo como se alguém tivesse colocado um véu entre os vivos e os mortos.
João saiu para o alpendre, café na mão, inspecionando a terra como um rei revisando seu reino. Ele media colheitas, media trabalho, media lucro, nunca media consequências. Ao longe, nas senzalas, houve movimento. Uma criança correu chamando alguém para vir rápido. A velha dona Ana tossia sangue. Os outros trabalhadores hesitaram, não por apatia, mas por memória. Eles tinham visto sangue antes, tinham aprendido o que significava quando a doença vinha sem aviso. Ferreira enviou um mensageiro para buscar o médico de Olinda, mas uma voz calma falou da borda da multidão. Não precisa. Clara, ainda serena, como se a própria neblina tivesse tomado forma humana e dado um passo à frente. Ferreira se irritou. O Dr. Lopes vai atender. Ele é treinado. Os olhos dela brilharam quase divertidos. O Dr. Silva também era. O nome cortou o ar como uma faca. O médico da fazenda Almeida, morto semanas após a filha de Clara. Ela se ajoelhou ao lado de Ana sem esperar permissão. A velha tossia, cada respiração um som úmido. A morte havia entrado em seus pulmões, mas ainda não se instalara. Os dedos de Clara se moviam com precisão. Ela pressionou suavemente pontos no peito de Ana, ouvindo com o ouvido próximo à pele. Um método mais antigo que estetoscópios, passado de mulher para mulher, nunca escrito em nenhum livro que um médico branco pudesse ler. Ela precisa de raiz de amora e casca de salgueiro. Ferva. Faça-a beber enquanto ainda está amargo, não quando esfriar. Amargo expulsa a doença. Doce a esconde. Ferreira zombou. Isso é superstição. O Dr. Lopes. Clara não olhou para ele. O Dr. Lopes usa calomelano. Calomelano destrói o estômago e esgota o sangue. Ele a matará educadamente e chamará isso de medicina. A multidão se agitou. Alguns deles haviam visto familiares morrerem assim. Remédios que faziam a morte parecer adequada. João desceu do alpendre, atraído pela tensão como uma mariposa à chama. Ele estudou Clara de perto. Você tem certeza de que pode salvá-la? Clara não respondeu imediatamente. Pressionou 2 dedos contra o pulso de Ana, contando um ritmo que só ela ouvia. Então, sem cerimônia, falou: se ela morrer sob meus cuidados, é minha dívida. As palavras não eram poéticas, eram um contrato. João considerou. Para ele, a vida era aritmética, custo versus produção. E Ana, embora idosa, ainda trabalhava na tecelagem com precisão. Perdê-la significava reduzir a produção. Faça isso, ele ordenou. Ferreira olhou para ele como se tivesse enlouquecido. Mas João não se importava com as superstições de Ferreira. Ele se importava com resultados. Naquele momento, ele acreditava estar no controle. Clara se levantou sem se curvar, sem performar obediência, e caminhou para o pequeno jardim de ervas que começara a cultivar atrás das senzalas. Os outros a seguiram com os olhos, alguns com esperança, outros com medo, porque nas senzalas, esperança e medo muitas vezes eram a mesma coisa. Na confecção de uma cura, ela se movia pelo jardim de ervas como uma sacerdotisa em uma câmara sagrada. Seus dedos roçavam as folhas. Ela quebrava caules com precisão cirúrgica. Erva por erva, ela reunia poder. Uma jovem, talvez de 13 anos, olhos arregalados com medo e admiração, carregava a tigela ao lado dela. Não respire sobre a raiz, Clara instruiu calmamente. Isso a enfraquece e fraqueza se espalha. A menina assentiu em silêncio. Elas retornaram ao lado de Ana, com água fervente já pronta sobre uma pequena fogueira. Clara esmagou a casca de salgueiro com uma pedra, misturando-a na água. O ar se encheu com um amargor terroso e cortante. Ferreira observava com desdém aberto. Você acha que água de mato é melhor que um médico? Clara não olhou para ele. O médico trata a doença. Eu trato o equilíbrio. Ninguém entendeu, exceto talvez Maria, que observava com olhos que tinham visto demais. Maria, que perdera 4 filhos em sua vida e havia parado de acreditar em salvação. Mas quando Clara levantou a xícara aos lábios de Ana, Maria sussurrou algo em uma língua que João não reconheceu. Uma palavra de poder antigo, uma palavra de testemunha. Ana bebeu, fazendo careta com o gosto. Clara a observava sem piscar. Então disse algo que só Ana pôde ouvir, e os olhos da velha se arregalaram com algo que parecia medo ou reconhecimento. Equilíbrio pago. Ao entardecer, a tosse de Ana havia diminuído. Ao cair da noite, ela estava sentada ereta. Pela manhã, trabalhava novamente, como se a morte nunca tivesse se aproximado. João ficou de braços cruzados, impressionado, calculando. Ferreira estava atrás dele, inquieto. Clara, limpando as mãos, encontrou os olhos de João. Ele falou primeiro. Você me economizou dinheiro hoje. Ela inclinou a cabeça ligeiramente. Não economizei nada para o senhor, senhor. Eu cobrei. Algo frio passou entre eles, como o momento antes de um raio, como um nome sendo escrito em um livro que ninguém mais podia ver. Na terceira semana de inverno, algo mudou nas senzalas. Não era alto, não era falado, mas qualquer um com instinto podia sentir a mudança sob a superfície, como um rio mudando de curso bem abaixo da terra.
Ninguém rezava mais da mesma maneira. Eles observavam Clara, não como uma escravizada, mas como algo mais antigo. Quando uma criança tinha febre, iam até ela em vez de rezar. Quando uma mulher sentia um aperto na barriga, temendo complicações no parto, sussurrava o nome de Clara antes de sussurrar o de Deus. Até os homens, endurecidos por chicote e fome, se afastavam quando ela passava. Afinal, ela curara Ana, impedira um natimorto com as mãos e um pedaço de ferro quente. Tratava feridas sem sangramento. Sabia quais plantas aliviavam a dor e quais traziam silêncio. E ela mantinha um livro. No início, os outros pensaram que era uma escritura pela maneira como ela o guardava, embrulhado em tecido, escondido sob uma tábua do assoalho. Mas não era uma Bíblia. Eles sentiam isso. Uma noite Maria viu Clara escrevendo à luz de uma vela, a chama tremeluzindo como uma respiração. Maria, que havia parado de ter esperança anos atrás, perguntou o que ela escrevia. Clara não escondeu a página, mergulhou a pena novamente. Sua caligrafia firme, elegante, diferente de qualquer coisa que já haviam visto de uma escravizada. E naquele livro uma lista simples. Ana, respiração restaurada. Nathan, febre quebrada. Isabel, sangue estancado. Samuel, morte permitida. Equilíbrio restaurado. Maria olhou fixamente. Sua boca secou. Aquela menina, Rita, ela sussurrou. Você deixou. Clara não olhou para cima. Eu não tomo vidas. Eu as devolvo. Maria sentiu algo apertar em sua espinha. Você quer dizer justiça? Clara colocou a pena lentamente, deliberadamente. Não, disse. Justiça é o que os brancos escrevem na lei. Isto, ela tocou a página suavemente com as pontas dos dedos. É equilíbrio. E o equilíbrio é mais antigo que a lei. Na casa grande, João observava das janelas altas. Ele via as pessoas se movendo de maneira diferente. Seus olhos não carregavam mais a resignação opaca a que ele estava acostumado. Algo havia despertado. Ele não conseguia nomear. Estruturalmente nada havia mudado. Eles ainda se curvavam, ainda se levantavam quando ordenados. Mas a obediência feita por medo parece diferente da obediência feita por escolha. E escolha? Escolha é perigosa. Ele foi até Ferreira. Quero uma lista de cada interação que ela tem nas senzalas, disse João calmamente, sem tirar os olhos dos campos. Quem fala com ela, quem ela trata, quem ela toca. Ferreira grunhiu. Quer que eu coloque uma corrente em um fantasma? João virou-se. Você está perdendo o controle da minha propriedade? Ferreira se endireitou. Não, senhor, mas já vi isso antes. Não ela, mas o jeito que as pessoas se movem ao redor dela. Uma curandeira que escolhe quem salvar é mais poderosa que qualquer senhor com um chicote. João não gostou do tom com que isso foi dito. Ficou em silêncio por um momento, calculando. Ele entendia o poder apenas como posse, e nesse contexto, Clara ainda era sua propriedade. Deixe-a curar, ele pensou. Uma força de trabalho saudável é lucrativa. João ainda não entendia que Clara não os estava curando para ele. Ela estava coletando nomes. E quando uma curandeira mantém um livro, cada vida salva é um fio que ela segura em suas mãos. O verdadeiro livro de nomes. Naquela noite, quando a lua estava alta e até o cão da casa dormia, Clara abriu o livro novamente. Uma vela, uma pena, sem hesitação ela escreveu. Propriedade de nenhum homem, guardiã da respiração, coletora de dívidas. Então, lentamente, cuidadosamente, fez um único traço de tinta, marcando uma nova contagem onde o nome de João eventualmente pertenceria. Ainda não, mas em breve. Ela fechou o livro, apagou a chama, e na escuridão algo em Boa Vista se agitou, como se a própria casa reconhecesse que um tipo diferente de senhor havia chegado. O inverno se aprofundava. O ar em Boa Vista tinha um gosto metálico como sangue na água. As árvores estavam nuas, seus galhos se estendendo como dedos, como se arranhassem um céu que não responderia. A própria terra parecia uma respiração contida, e dentro dessa respiração um nome esperava. João continuava seu trabalho como se nada se movesse sob a superfície. Falava de expansão, de adquirir terras vizinhas, de otimizar o trabalho. Sua voz ecoava pelo salão principal como um sermão ao lucro. Mas quando Clara passava, até os cães abaixavam a cabeça. Ela havia se tornado algo não dito, não temida como um homem violento, mas observada como uma tempestade no horizonte. Falava pouco, salvava muitos. Registrava tudo. O livro crescia. Ana, respiração restaurada. Mariana, criança entregue, respirando. Miguel, perna salva da podridão. Graça, infecção revertida. Simão, febre quebrada. João Ricardo Mendes, ainda a ser pesado. A luz do luar tocava sua caligrafia como se a reconhecesse. À noite, pequenos grupos se formavam nas senzalas. Tão secretos em localização, secretos em significado. Eles não tramavam rebelião, não sussurravam fuga, sussurravam equilíbrio. Maria sentava-se perto do fogo, suas mãos tremendo ligeiramente. Como você sabe? Perguntou ela a Clara. Quem merece ser salvo? Clara olhou para as chamas, não para Maria.
A mão de uma curandeira e a mão de um juiz são a mesma, disse. Uma retém o que a outra dá. O silêncio que se seguiu parecia mais pesado que correntes. Alguém no círculo, um menino chamado Isaac, perguntou voz suave. E o senhor João? Que marca ele carrega? Clara não respondeu. Fechou o livro lentamente, deliberadamente. Quando levantou os olhos, eles refletiam o fogo como óleo reflete a luz, não absorvendo-a, mas dobrando-a. E pela primeira vez, alguns deles perceberam uma verdade grande demais para ser dita em voz alta. Ela não estava ali para servir o Senhor. Estava ali para medi-lo. Naquela mesma noite, João sonhou. Ele estava na casa de leilões novamente. O martelo bateu, mas dessa vez ele era o que estava no tablado. Pulsos acorrentados, respiração apertada no peito. 26 rostos na multidão desviaram o olhar dele. Apenas uma mulher o observava diretamente. Clara. Ela não falava, mas ele ouviu sua voz dentro de seu crânio. A dívida é paciente. Ele acordou com um suspiro, suor encharcando os lençóis. Disse a si mesmo que era apenas um sonho, mas quando olhou pela janela em direção às senzalas, uma única vela brilhava na cabana dela, e ele soube, com uma certeza que fez seus ossos parecerem frios, que ela não estava dormindo. Este é o ponto sem retorno. O momento em que a maioria dos homens se afasta, dizendo que é apenas uma história, apenas mais um conto de uma fazenda e uma mulher com ervas. Eles se recusam a ver a verdade. Há 2 tipos de livros neste mundo, um mantido pelos senhores em tinta e outro mantido pelos esquecidos em sangue, respiração e memória. Se você ainda está aqui, ainda ouvindo, ainda respirando com esta história, escreva isto 2 vezes para que o mundo saiba que você entende. O livro lembra. O livro lembra. Diga 2 vezes, porque uma é reconhecimento, 2 é juramento. Houve um momento na vida de um homem em que o mundo muda sob seus pés, mas ele continua caminhando como se a terra permanecesse sólida. João Ricardo Mendes teve esse momento em uma manhã fria de janeiro, quando a névoa ainda pairava baixa sobre os campos como uma respiração congelada no ar. Ele acordou com vozes abafadas fora de sua janela. Não pânico, pior, contenção. O medo controlado é mais perigoso que o caos. O caos é barulhento. O medo controlado sussurra. Espere, observe, prepare-se. João saiu para o alpendre. Um grupo se reunira perto do poço. Ferreira o encontrou no meio do caminho, rosto pálido. É um dos rapazes da linha 2 do campo, disse. Chama-se José. João o seguiu em silêncio. A multidão se abriu enquanto se aproximavam. José jazia perto da borda de pedra do poço, olhos abertos, corpo imóvel, sem hematomas, sem feridas, sem sangue, apenas quietude, como se a respiração tivesse saído dele durante a noite e se recusado a voltar. João se ajoelhou. Confusão nublava seu rosto. O que aconteceu com ele? Ninguém respondeu. Então Maria deu um passo à frente, mãos entrelaçadas como alguém prestes a falar em um funeral que ninguém queria comparecer. Ele estava bem ontem à noite, disse calmamente. Jantou, riu. João franziu a testa. Para ele a morte era algo que fazia barulho. Febre, gritos, sangramento, um sinal claro de que algo dera errado. Mas José simplesmente parou. Clara se ajoelhou ao lado do corpo. Não tocou José. Colocou a palma da mão contra a terra ao lado dele, ouvindo. João a observava, a irritação crescendo. Você vai examiná-lo, determinar a causa. Clara não respondeu imediatamente. Olhou para os olhos de José. Eles haviam secado no ar frio, o brilho apagado. Então, com uma voz tão calma que fez os outros recuarem, ela falou. Ele não morreu de doença. João explodiu. Então como? Ela olhou diretamente para ele. A primeira vez que o olhou de verdade assim. Ele morreu de conhecimento. Um murmúrio percorreu a multidão como o vento passando por canas secas. A mão de João tensionou perto do revólver em seu cinto. Fale claramente. Clara inclinou a cabeça. Ele sabia de uma verdade que seu corpo não pôde carregar. Alguns homens morrem por bala, outros por lâmina, e alguns por realização. Para os trabalhadores do campo, o significado se instalou em seus ossos com uma clareza terrível. Para João soava apenas como loucura. Ele se levantou e apontou bruscamente. Enterrem-no. Depois reúnam todos. Chega de reuniões no jardim. Chega de fogueiras após o anoitecer. Você, ele disse virando-se para Clara, vai voltar para sua cabana. Você responde a mim, não a sussurros. O rosto dela permaneceu ilegível. Ela se levantou lentamente e olhou para José. Então alcançou o bolso, tirou um pequeno pedaço de carvão e na pedra plana mais próxima, fez uma única marca. Não um símbolo, não uma palavra, apenas uma linha deliberada, ininterrupta. Uma contagem em um livro invisível. Aquela noite, enquanto o sol sangrava sobre a linha das árvores, as pessoas de Boa Vista sentavam-se em suas senzalas em silêncio. Sem canto, sem oração, sem conversa. Apenas o som suave da respiração, como um batimento cardíaco coletivo feito de resignação e reconhecimento.
José foi enterrado atrás das senzalas. Ninguém chorou, não por falta de luto, mas porque em Boa Vista eles haviam aprendido que lágrimas atraíam atenção, e algumas atenções eram piores que a morte. Dentro da casa grande, João observava da janela de seu escritório. Pela primeira vez, fechou as venezianas antes do anoitecer. Na cabana, o livro recebeu sua primeira marca. Clara sentava-se novamente à luz de sua vela. A caixa de madeira estava aberta. Ela mergulhou a pena, virou para uma nova página e escreveu: José, primeiro nome tomado pelo conhecimento. A terra o recebeu sem luta, o equilíbrio reconhecido. Abaixo desenhou a mesma linha, a primeira contagem. Ela pausou então abaixo disso em uma caligrafia perfeitamente firme e escreveu: João Ricardo Mendes, livro aberto. Ela não terminou a linha. Deixou espaço porque nomes como o dele não são escritos rapidamente. São esculpidos. Boa Vista sempre fora um lugar de controle. A dor era medida. A obediência era esperada. Cada grito tinha uma hora designada. Cada punição um valor registrado. Mas após a morte silenciosa de José, algo mudou. Não nas pessoas, na casa. Portas que antes ficavam abertas agora se fechavam à noite sem que ninguém as tocasse. Tábuas do assoalho rangiam em padrões como passos onde ninguém caminhava. Os cães, outrora ferozes e ansiosos para mostrar os dentes aos escravizados, agora choramingavam ao passar pela cabana de Clara, rastejando como se passassem por um trono. João, que acreditava em livros de contabilidade e números, começou a sentir algo que não podia quantificar. Não culpa, não remorso, observação. Ele se sentia observado. Uma noite, em vez de cachaça, João serviu água. Suas mãos começaram a tremer ligeiramente ao entardecer. Um detalhe que ele ignorava, mas a casa não. Ele ordenou que Ferreira trouxesse Clara à casa grande. Ela entrou sem se curvar, sem abaixar os olhos, correntes removidas, pulsos nus. Não caminhava como uma serva. Caminhava como alguém que fora convocada. João a estudou. Você fala muito de equilíbrio, disse. No entanto, aqui está você, viva e alimentada sob meu teto. Você reconhece que sua sobrevivência pertence a mim? A expressão de Clara não mudou. Um homem pode possuir um corpo, respondeu, mas não o que esse corpo lembra. João se inclinou lentamente para a frente. Você mantém registros. Sei que escreve. Quero ver. Tudo o que você documenta pertence a esta fazenda. Clara inclinou a cabeça ligeiramente. Então o senhor deveria ter comprado minha memória no leilão. Pela primeira vez, João não tinha uma resposta. Nas senzalas, Maria acordou com um arranhar. Arranhar, arranhar, arranhar. Não na porta, sob o assoalho. Ela acendeu uma pequena chama. Segurou-a perto da madeira, sua respiração parou. Ali, esculpida por algo de baixo, uma marca aparecera entre as tábuas. Uma linha. A mesma que Clara havia feito, não esculpida por lâmina, não por mão, como se a própria madeira tivesse aceitado a contagem. Maria a cobriu com um pano. Não falou sobre isso. O silêncio tornou-se lei nas senzalas aquela noite. De volta ao escritório, João serviu outro copo, mas a cachaça agora tinha um gosto errado, como se o copo contivesse a bebida de outra pessoa, a boca de outra pessoa. Ele o deixou intocado. Por um momento, viu no reflexo escuro da janela não seu próprio rosto olhando de volta, mas um lampejo, como o contorno de uma mulher parada atrás dele. Virou-se bruscamente. Não havia ninguém, mas o cheiro de ervas esmagadas permanecia como se Clara tivesse atravessado o quarto sem abrir a porta. Uma pergunta movia-se como uma corrente entre os escravizados. Ela é curandeira ou carrasco? Mas Maria, que via mais longe que os outros, respondeu silenciosamente sem falar em voz alta. Ela não é nem uma coisa, nem outra. Ela é aquela que lembra o que os senhores esquecem, que cada respiração tomada por permissão pode ser retomada por vontade. E assim, a casa começou a ouvir, porque quando um escravizado para de temer a morte, não é apenas rebelião, é um acerto de contas. A geada cobria os campos como uma fina camada de cinzas. Os fardos de algodão jaziam pesados e úmidos pelo orvalho matinal, e os trabalhadores se moviam mais devagar, não por exaustão, mas por consciência. A consciência muda como um homem se move, mesmo que suas correntes pesem o mesmo. João sentia isso como uma corrente de ar em um quarto fechado. Não podia nomear, então tentou gerenciar. Homens como ele, nascidos na autoridade, têm uma solução padrão para a incerteza: apertar o controle. Ele convocou Ferreira ao amanhecer. Sem reuniões, sem supervisão após o pôr do sol, sem fogueiras perto do jardim de ervas. E quer o livro, aquele em que ela escreve. Traga-o para mim. Ferreira hesitou. Quer que eu reviste a cabana dela? João não levantou os olhos de seu livro de contabilidade. Você é o capataz. Faça seu trabalho. Ferreira engoliu em seco. Havia muitas coisas que ele temia. João não era a primeira, mas Clara. Clara era um tipo diferente de medo. Não barulhento, não violento, lento, certo. Como uma tempestade que não atinge, mas espera. Ainda assim ele assentiu.
Sim, senhor. Ferreira não foi sozinho. Levou 2 homens, Isaías e Tomás, ambos fortes, jovens, relutantes. Eles se dirigiram à cabana de Clara como homens caminhando para um cemitério, esperando não serem notados. Empurraram a porta, vazia, a vela queimada baixa, ervas secando em feixes acima da cama. A pequena caixa de madeira estava sob o catre, óbvia, como se colocada ali para eles encontrarem. Isaías sussurrou, porque ela o deixaria à mostra. Ferreira retrucou, pegue, mas o jovem não se moveu. Ferreira se ajoelhou e levantou a tampa. O livro estava lá dentro, intocado, esperando. Ele pausou. As páginas estavam abertas em uma nova entrada. 5 de janeiro. 3 homens entraram para coletar o que não é devido. A casa os marcará. Ferreira congelou. Isaías recuou. Eu não escrevi isso, sussurrou Tomás. Nós acabamos de chegar. A tinta na página ainda estava úmida, e a porta atrás deles fechou sozinha. João estava no escritório quando Ferreira voltou, pálido, sem carregar nada. Você foi instruído a trazer o livro. Ferreira olhou para ele como um homem encarando um carrasco que se recusa a ver a corda. Eu abri a caixa, disse lentamente, voz seca. A página estava escrita antes de chegarmos. João bateu a mão na mesa. Escrita por quem? Ferreira não disse nada. João se levantou. Ele mesmo buscaria. A autoridade, acreditava, era algo que você impunha ao mundo até que o mundo se curvasse. Mas quando saiu, todas as cabeças nas senzalas se voltaram para ele, não abaixadas, não esquivando, voltadas. Centenas de olhos, não implorando, não resistindo, apenas reconhecendo. Foi o momento em que João entendeu que o controle só é real quando o medo se move em uma direção. Agora ele pairava sem dono. Naquela noite, enquanto o vento frio arranhava as paredes das cabanas como unhas na madeira, uma verdade passou pelas senzalas como respiração. O capataz foi tomar o livro dela, mas o livro o tomou. Ninguém disse isso em voz alta. Não precisavam. A casa ouvira. Enquanto João e Ferreira tentavam tomar papel e tinta, Clara estava no campo, não trabalhando, de pé, suas mãos descansando na terra fria, olhos fechados, como alguém ouvindo pelo solo o batimento de algo enterrado, mas não morto. Atrás dela, um pequeno grupo se formou. Maria, Isaac, a irmã mais nova de Rita, olhos ainda vermelhos de luto. Clara abriu os olhos, olhou para o horizonte vazio, então disse em uma voz baixa e certa, o equilíbrio não precisa gritar. Ele espera. E atrás dela, na direção da casa grande, as venezianas tremeram, embora não houvesse vento. Boa Vista não rangia como uma casa que envelhece. Rangia como uma garganta que queria falar. Por anos ecoara as vozes dos senhores, seus comandos, seus livros, seus castigos. Mas depois que o livro na cabana de Clara foi aberto, a casa mudou de lealdade. Não ecoava mais João. Escutava ela. Passava da meia-noite quando o primeiro grito quebrou o silêncio do inverno. Não um grito de dor, um grito de terror. O som que um homem faz quando finalmente percebe que o mundo que ele controlava começa a inclinar. João saltou da cama, revólver na mão. A voz de Ferreira ecoou do andar de baixo, em pânico, sem comando. O túmulo de José, algo está... As palavras se dissolveram em um som gutural, seguido por um baque. João correu pelo corredor. As paredes pareciam estreitas demais. A casa parecia mais próxima. Ele alcançou o alpendre onde Ferreira estava, a lanterna tremendo em sua mão como uma chama segurada por muito tempo. No extremo do campo, um grupo se reunira ao redor do túmulo de José. João avançou para o frio, a respiração embaçando no ar. Ao se aproximar, viu a terra remexida, não cavada, não profanada, movida, como se a própria terra tivesse deslocado o solo. Maria estava ajoelhada ao lado. Suas mãos não cavavam. Sentiam como alguém verificando um pulso. Clara estava atrás dela, silenciosa. João gritou, afastem-se todos vocês. Ninguém se moveu. Não era desafio. Era testemunho. Maria olhou para Clara primeiro, esperando permissão. Clara deu o menor aceno. Então Maria falou, não para João, mas para o ar entre todos eles. A terra manteve o corpo, mas o nome o deixou. João cerrou o maxilar. Isso é loucura. Túmulos não se movem. Os olhos de Clara refletiram a chama da lanterna. Túmulos não se movem. Livros sim. Por um longo momento eles se encararam. O senhor com a arma na mão, a mulher escravizada com nada além de respiração e memória. Então o vento mudou, frio, cortante. Atrás de Clara, em uma pedra perto do poço, outra marca aparecera. Tuas linhas agora, José, e agora Ferreira. João virou-se bruscamente para o capataz. A respiração de Ferreira era superficial, olhos arregalados. Ele segurava o peito como se algo invisível pressionasse a mão ali. É pé, meu coração, ele ofegou. João agarrou seu braço para apoiá-lo. A pele de Ferreira parecia fria, não como febre, como um túmulo antes do amanhecer. Ele desabou,
Não uma queda dramática, um afundamento controlado como se guiado para baixo. As pessoas recuaram lentamente, não com medo, com reconhecimento. Clara não se moveu, apenas observou. Então, suavemente, quase como uma recitação ritual. Segundo nome tomado pelo equilíbrio. A terra o recebe. O livro continua. João se ajoelhou ao lado de Ferreira, o pânico infiltrando-se em sua voz polida. Ele não está morto. Não pode estar. Mas antes mesmo de terminar as palavras, ele sabia. A casa sabia. Todos sabiam. Algo final havia entrado em Boa Vista. E João sentiu isso pela primeira. Fez verdadeira e completamente. Ele não era mais quem escrevia a história. Era um nome esperando para ser pesado. Pela manhã, a geada cobria o corpo de Ferreira, branca e delicada, como se o próprio inverno o tivesse reivindicado como propriedade. Ele jazia perto das senzalas, olhos abertos para o céu, congelado na exata posição em que caíra. João ordenou que o corpo fosse movido. Ninguém o tocou. Não era desafio, era algo mais profundo. Em lugares onde o conhecimento antigo ainda respira, os mortos não são movidos até que a dívida ligada à sua passagem esteja resolvida. João gritou ordens novamente. Ainda assim, nenhum movimento. Então, lentamente, Maria deu um passo à frente, não para obedecer a João, mas para ficar entre ele e o corpo. Ela não falou. Não precisava. A lei não dita havia entrado em Boa Vista. Os vivos não respondiam mais à casa. A casa respondia ao livro. A mão de João pairava perto do revólver em seu cinto. Clara se moveu antes que ele pudesse falar. Não rápido, inevitavelmente. Ela se colocou entre o corpo de Ferreira e João, como uma sacerdotisa antiga entre o altar e o transgressor. Não toque nele, disse suavemente. A voz de João subiu frágil. Ele era meu capataz, meu empregado, minha propriedade. Os olhos da multidão não se voltaram para João, voltaram-se para ela. O olhar de Clara o manteve imóvel. O senhor comprou o trabalho dele, não o fim dele. João sentiu seu estômago se contorcer. Ele se aproximou, abaixando a voz em uma ameaça fria. Vou queimar seu livro. Vou arrastá-la para Olinda acorrentada. Você é minha. Clara piscou uma vez, não de medo, de piedade. Ela virou a cabeça lentamente, olhando para a fazenda atrás de João, e então disse as palavras que separaram Boa Vista de sua posse para sempre. Um homem não pode possuir o que o lembra. Naquele exato momento, um som ecoou pela terra, um rangido tão profundo que parecia que a terra havia exalado. Cada veneziana da Casa Grande fechou-se ao mesmo tempo. Bam, 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 bam. Como um batimento cardíaco selando um caixão. João virou-se bruscamente. A casa que ele acreditava comandar fechara os olhos para ele. Clara se ajoelhou ao lado de Ferreira. Colocou a palma da mão na terra coberta de geada. A terra aceitou seu toque como carne aquecendo sob a mão de uma mãe. Então ela alcançou sua veste, tirou o pedaço de carvão, caminhou até a pedra perto do poço e desenhou uma terceira marca. Não apressada, não emocional, medida. 3 contagens. José, Ferreira. A terceira marca estava em branco, esperando. João viu apenas 2. Os escravizados viram 3. Boa Vista sentiu todas. João recuou. Pela primeira vez parecia pequeno. Um senhor sem uma casa que o ouvisse. Um homem sem autoridade onde acreditava ser absoluta. Ele sentia olhos sobre si, não apenas dos vivos. Aqueles que morreram ali antes, aqueles enterrados sem nomes, aqueles que nunca chegaram a um livro. Todos estavam acordados agora e o encaravam. A última noite na fazenda Boa Vista não chegou com trovões ou tempestade. Chegou com quietude. Não o silêncio da paz, mas o silêncio que vem quando o julgamento já foi decidido e apenas a execução permanece. O céu acima da fazenda era um cinza plano, ininterrupto, sem estrelas, sem lua, como se até os céus se recusassem a testemunhar o que estava prestes a ser escrito. João sentava-se sozinho no escritório, papéis espalhados diante dele, escrituras, números de colheitas, recibos de venda para cada vida que ele acreditava possuir, valor da terra, rendimento do algodão, contagem de mortalidade. Tudo era tinta e aritmética, e ainda assim cada número tremia. Ele mergulhou a pena, mas a tinta não fluía. Uma batida lenta, deliberada. Clara entrou no escritório sem esperar permissão. Sua presença não perturbava o ar, reivindicava-o. João se levantou bruscamente. Você vai voltar para as senzalas. Ela o ignorou. Atravessou o quarto. Cada passo silencioso no chão de madeira, embora ele jurasse ter ouvido algo mais sob seus passos. Um som mais profundo. Um batimento cardíaco. Não dela, de Boa Vista. Ela colocou o livro em sua mesa. Não o livro dele, o dela. O quarto pareceu se contrair. A garganta de João se apertou. Você fica com seu livro, disse, forçando firmeza. Eu fico com o meu. Clara não se sentou. Abriu o livro com um cuidado que parecia ritualístico. Virou as páginas lentamente. Nomes. José, recebido pela terra. Ana, devolvida à respiração. Samuel, permitido morrer. Ferreira, reclamado pelo equilíbrio.
Outros nomes que João nunca se preocupara em registrar, nomes que pertenciam não à sua posse, mas à memória dela. Então ela virou para a próxima página, em branco exceto por uma única frase no topo. João Ricardo Mendes, medida à espera. O coração de João martelava contra suas costelas. Ele falou, a voz rachando pelo quarto como um chicote, perdendo sua autoridade. Não estou doente. Não sou culpado de nenhum crime. Você curou aqui porque eu permiti. Você viveu aqui porque eu permiti. Clara levantou o olhar. O ar ficou pesado. Permissão, disse suavemente. É a linguagem dos homens que confundem sua respiração com posse. João alcançou seu revólver. Nunca o tocou. A casa tremeu. Não como trovão, como uma inspiração. As venezianas de cada janela se abriram ao mesmo tempo, batendo para fora como se algo dentro quisesse testemunhas. As lamparinas tremeluziram. Clara recuou, não por medo, por conclusão. Ela colocou o carvão ao lado do livro aberto e não o tocou. Esperou. O quarto esperou. Boa Vista esperou. Então a mão de João se moveu. Não por comando, não por razão, por convocação. Seus dedos tremiam enquanto alcançavam o carvão. Ele lutou contra isso com cada respiração, mas a respiração não era mais sua para comandar. Ele o pegou. Sua mão pairou sobre a página. E então ele desenhou a linha, a contagem final, a última marca em um livro não escrito por senhores. O livro se fechou, a vela se apagou e na escuridão algo na casa exalou satisfeito. O livro está fechado, não por arma, não por rebelião, não por chama, por memória, porque impérios caem não quando os oprimidos se levantam, mas quando o livro dos esquecidos se torna mais pesado que os livros dos poderosos. E Boa Vista permaneceria muito depois que João Ricardo Mendes se fosse.